Língua portuguesa em concurso costuma cobrar duas competências ao mesmo tempo: entender o que o texto diz e dominar as regras que explicam por que ele diz daquele jeito. Por isso, a preparação precisa juntar interpretação, gramática e reescrita, sempre com foco no padrão culto e na linguagem usada em contextos profissionais, como os que envolvem o CRTSP. Começando por compreensão e interpretação, a ideia central é que texto não é só o assunto, texto é intenção comunicativa. A banca quer saber se você identifica tema, tese, argumentos, ponto de vista, efeitos de sentido, pressupostos e implícitos. Tema é o assunto geral, tese é a posição defendida. Em um texto argumentativo sobre fiscalização profissional, por exemplo, fiscalização é tema, mas a tese pode ser a fiscalização preventiva reduz acidentes ou a fiscalização deve ser orientadora. Argumentos são as razões usadas para sustentar a tese, como dados, exemplos, comparações e relações de causa e consequência. Um cuidado comum é não confundir opinião do autor com opinião citada. Quando aparece discurso indireto, aspas ou marcas como segundo especialistas, o texto pode estar relatando uma visão sem necessariamente endossá-la. A interpretação também envolve reconhecer relações lógicas que muitas vezes não estão explícitas. Conectivos como portanto, contudo, além disso, apesar de, logo, assim, em contrapartida orientam a leitura. Se o texto diz houve investimento, mas os indicadores não melhoraram, o mas já sinaliza contraste. Investimento não foi suficiente, foi mal aplicado ou houve outro fator que anulou o efeito. Outra armadilha é o uso de modalizadores, palavras que indicam grau de certeza e compromisso, como provavelmente, certamente, é possível, tende a, é necessário. Elas mudam a força de uma afirmação. O sistema falha é categórico, o sistema pode falhar é possibilidade. O sistema falha frequentemente introduz frequência e já pede evidência. Em prova, uma alternativa errada pode ser quase certa no conteúdo, mas errar na modalidade, trocando possibilidade por certeza. Hoje a banca também traz textos digitais, como e-mails, comunicados, mensagens de redes sociais e avisos em plataformas. O essencial é perceber o gênero e o contexto. E-mail institucional costuma exigir objetividade, clareza e formalidade compatível, com assunto coerente e pedido explícito. Em redes sociais, aparecem ironia, humor, intertextualidade, hashtags, abreviações, além de linguagem mais informal. A banca pode cobrar, por exemplo, o efeito de uma ironia. A frase literal diz uma coisa, mas o sentido real é o oposto, geralmente marcado por contexto, exagero ou contradição. Que ótimo! Mais um atraso é ironia, e interpretar literalmente leva ao erro. Em textos digitais, também é comum a presença de ruídos, como ambiguidade, falta de pontuação, ausência de referência clara, e isso pode ser cobrado em itens de reescrita e adequação. Além do verbal, entram textos multimodais, como gráficos, tabelas e infográficos. Interpretar gráfico é ler o título, identificar o que cada eixo representa, observar unidade de medida, período e fonte. Uma pergunta típica é inferir tendência, crescimento, queda, estabilidade, pico, sazonalidade. Outra é comparar valores e proporções. A categoria X representa mais da metade. O aumento foi contínuo ou ocorreu em saltos? Em tabela, a banca pode pedir leitura de linha e coluna, totalização, média, variação percentual ou a compatibilidade entre o que o texto afirma e o que o dado mostra. Muitas pegadinhas estão em confundir valor absoluto com percentual e em ignorar o recorte. Um gráfico pode mostrar apenas um ano e não autoriza conclusão sobre sempre ou em todos os anos. Quando texto e gráfico aparecem juntos, procure coerência. Se o texto diz crescimento constante e o gráfico tem queda em um ponto, a afirmação é falsa ou, no mínimo, imprecisa. Na identificação de tipos textuais, você precisa reconhecer a estrutura predominante. Narração apresenta acontecimentos no tempo, consequência e ações. Descrição caracteriza seres, ambientes e estados. Dissertação expositiva explica um tema de forma informativa. Dissertação argumentativa defende uma tese e tenta convencer. Injunção orienta ação, como manuais, normas e instruções. Em concursos, o texto pode misturar tipos, mas sempre há predominância.
Um comunicado técnico pode ter exposição, mas incluir injunções do tipo deve-se apresentar documento X. Reconhecer o tipo ajuda a prever o que a banca perguntará. Em argumentação, ela mira tese e argumentos. Em instrução, mira obrigação, condição e consequência. Figuras de linguagem são cobradas porque elas criam efeito de sentido. Metáfora é comparação implícita, como o tempo é um rio. Metonímia é troca por proximidade, como ler Machado de Assis para ler a obra. Ironia diz o contrário do que parece. Hipérbole exagera para intensificar. Eufemismo suaviza. Personificação atribui características humanas. Antítese aproxima contrários. Paradoxo une ideias aparentemente incompatíveis. Sinestesia mistura sensações, como um perfume doce. O ponto na prova não é decorar nome isolado, mas entender o efeito, intensificar, criticar, humorizar, suavizar, criar imagem. Em denotação e conotação, denotação é o sentido literal e objetivo, conotação é o sentido figurado, subjetivo e contextual. Frio denotativo é baixa temperatura, conotativo pode ser frieza emocional. Em textos institucionais, a linguagem tende a ser mais denotativa, mas ainda pode haver conotação em campanhas, editoriais e textos opinativos. Na análise linguística e semântica, ortografia oficial envolve grafia correta, acentuação e uso do hífen conforme o padrão vigente. A banca costuma explorar palavras parecidas e grafias que geram dúvida, além de acentos diferenciais quando aparecem em contexto. Um bom caminho é observar padrões, terminações em são, chão, uso de G e J, S, SS, C cedilha, X e diferenças entre mas e mais, a e a, onde e aonde. Acentuação segue regras, oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas e ditongos, e a leitura correta ajuda a não errar. Ortografia também inclui o cuidado com abreviações e siglas em texto formal. Em documento, você escreve a sigla e, se necessário, explica na primeira ocorrência. Semântica de palavras entra em sinônimos, antonimos, homônimos, parônimos e polissemia. Sinônimos não são iguais em qualquer contexto, muitas vezes são aproximados. Exigir não é sempre igual a solicitar. Solicitar pode ser mais neutro, exigir pode trazer força e autoridade. Antonimos também dependem de contexto. O oposto de claro pode ser escuro ou confuso, conforme o sentido. Homônimos têm mesma forma com sentidos diferentes, como manga-fruta e manga de camisa. Parônimos são parecidos e confundem, como discriminar e discriminar, eminente e iminente. Polissemia é uma palavra com vários sentidos, como ponto em ponto de ônibus, ponto de vista, ponto decimal. A banca usa isso para testar se você lê pelo contexto e evita a interpretação mecânica. Ambiguidade pode ser intencional em humor, mas em textos técnicos é defeito, e reescrita pode pedir que você elimine a ambiguidade trocando ordem, termo ou pronome. No emprego das classes de palavras, o objetivo é reconhecer função e sentido. Substantivo nomeia, adjetivo caracteriza, artigo determina, pronome retoma ou substitui, verbo expressa ação, estado ou fenômeno, advérbio modifica, preposição liga termos, conjunção liga orações, numeral quantifica, interjeição expressa emoção. A banca explora principalmente pronomes, preposições, conjunções e verbos, porque eles organizam a lógica do período. Que pode ser pronome relativo, conjunção integrante ou partícula expletiva. Se pode ser pronome reflexivo, conjunção condicional, índice de indeterminação do sujeito ou partícula apassivadora. Saber classificar ajuda a entender concordância e interpretação. Colocação pronominal é assunto clássico. A norma prevê próclise quando há palavras atrativas antes do verbo, como não, nunca, jamais, pronomes relativos, certos advérbios e conjunções subordinativas. Não me avisaram. Quando me chamarem, eu vou. Ênclise é a colocação após o verbo, comum no início de oração, avisaram-me ontem. Mesóclise, no meio do verbo, ocorre com futuro do presente e futuro do pretérito quando não houver atrativo, avisar-me-ei, dir-se-ia, e é rara na linguagem cotidiana, mas pode aparecer em prova como cobrança normativa. Em reescrita, a banca pode pedir correção de colocação para adequar ao padrão formal, especialmente em documentos.
Na estruturação textual, coesão e coerência são o coração. Coesão é a ligação formal entre partes do texto, feita por pronomes, elipses, sinônimos, repetição controlada e conectores. Coerência é o sentido global. Ideias que se sustentam, não se contradizem e avançam com lógica. Um texto pode ser coeso e incoerente, com conectores corretos, mas ideias absurdas, e pode ser coerente, mas pouco coeso, com falta de retomadas e transições. Conectores organizam relações como adição, contraste, causa, consequência, condição, concessão, finalidade e explicação. Além disso, soma, porém contrasta, porque explica ou causa, portanto conclui, se condiciona, embora concede, para que indica finalidade. Em prova, uma troca de conector muda o sentido, substituir embora por porque inverte a relação lógica. Tempos e modos verbais também estruturam sentido. O modo indicativo expressa fato considerado certo, o subjuntivo expressa hipótese, possibilidade, desejo ou condição, o imperativo expressa ordem, pedido, instrução. Em textos normativos e manuais, aparece muito deve, é necessário, é proibido, e o verbo pode vir no infinitivo para instrução, apresentar documento, preencher formulário. Em textos argumentativos, o uso de tempo verbal pode marcar anterioridade, simultaneidade e posteridade. Uma banca pode testar a adequação. Se você narra um fato passado e muda para presente sem intenção estilística, cria incoerência temporal. Também pode testar valor semântico. Se houver falhas, o sistema será revisado é condição real. Se houvesse falhas, o sistema seria revisado sugere hipótese ou irrealidade no passado. Em sintaxe, você precisa dominar a estrutura de orações e períodos. Oração é enunciado com verbo. Período pode ser simples, com uma oração, ou composto, com duas ou mais. No período composto, as orações podem ser coordenadas ou subordinadas. Coordenação ocorre quando as orações têm autonomia sintática e se ligam por conjunções como e, mas, ou, logo, portanto, ou por justaposição. Subordinação ocorre quando uma oração depende de outra e cumpre função de termo nela, como sujeito, objeto, complemento nominal ou adjunto adverbial. Orações subordinadas substantivas funcionam como substantivo. As adjetivas funcionam como adjetivo, geralmente introduzidas por pronome relativo. As adverbiais expressam circunstância, como tempo, causa, condição, finalidade, concessão. Reconhecer isso ajuda a pontuar e a concordar, além de ser cobrado diretamente. Concordância verbal e nominal é outro bloco forte. A regra base é verbo concordar com sujeito em número e pessoa, e nomes concordarem em gênero e número com termos a que se referem. As dificuldades aparecem com sujeito composto, sujeito posposto, expressões partitivas, porcentagens, coletivos, pronomes de tratamento e o verbo haver. Haver no sentido de existir é impessoal e fica no singular, há vagas, houve problemas. Em porcentagens, a concordância pode variar conforme a construção e a banca explora isso. Em sujeito composto, o verbo vai para o plural, mas pode concordar com o núcleo mais próximo em alguns casos. Concordância nominal envolve casos como é proibido entrada versus é proibida a entrada, em que a presença do artigo muda a concordância. Em textos formais, o cuidado com concordância evita ruído e dá credibilidade. Regência verbal e nominal trata de quais preposições certos verbos e nomes exigem. Assistir a no sentido de ver, preferir x a y, gostar de, informar algo a alguém, implicar sem preposição no sentido de acarretar, obedecer a. Erros de regência geram crase indevida ou falta de crase. A crase é a fusão de a preposição com a artigo ou pronome demonstrativo, e só ocorre se houver, ao mesmo tempo, exigência de preposição pelo termo anterior e presença de a que acompanha o termo seguinte. Por isso é essencial checar duas condições: quem vai antes pede-a e quem vai depois aceita artigo-a. Se sim, pode haver crase. Ir a algum lugar e o lugar admitir artigo feminino, como ir à escola, ir à cidade, normalmente tem crase. Mas ir à casa pode ser sem crase quando casa está no sentido de lar e sem determinante. Não há crase antes de palavra masculina, verbo, pronome pessoal ou nomes de cidade que não admitem artigo, como a Brasília.
A crase em locuções adverbiais femininas, como à tarde, à medida que, e em horas, às 14 horas. Em reescrita, a banca pode exigir que você mantenha a crase ou a elimine ao trocar termos, o que depende da regência do novo termo. Pontuação é mais do que pausa, é estrutura sintática e sentido. Vírgula separa termos coordenados, isola adjuntos adverbiais deslocados quando necessário, marca apostos e vocativos, e separa orações subordinadas adverbiais antecipadas ou intercaladas. Não se usa vírgula entre sujeito e verbo, nem entre verbo e complemento direto, em condições normais. Um erro muito comum é colocar vírgula depois de sujeito longo, por respiração, e isso costuma ser cobrado. Dois pontos introduzem explicação, enumeração ou fala, e podem aparecer antes de esclarecimento importante. Ponto e vírgula separa itens complexos e orações coordenadas longas, ajudando clareza em textos técnicos. Travessão e parênteses isolam informação acessória. Aspas destacam citação, ironia, termo técnico ou expressão em sentido especial. Pontuação também muda o sentido. Vamos perder, nada está resolvido não é igual a vamos perder nada, está resolvido, e a banca adora esse tipo de contraste. Em reescrita e produção textual, o foco é manter sentido com correção e adequação. Reescrever pode significar trocar voz ativa por passiva, mudar ordem de termos, substituir conectores, condensar duas frases em uma, desenvolver uma frase em duas, trocar discurso direto por indireto, ajustar pronomes e concordâncias ou eliminar ambiguidade. A regra é: reescrita correta mantém o sentido essencial e a relação lógica. Se a frase diz causa e efeito, a reescrita não pode virar concessão. Se diz possibilidade, não pode virar certeza. Se a frase contém restrição, como apenas, somente, exceto, isso não pode sumir, porque altera o escopo. Em provas, muitas alternativas parecem corretas gramaticalmente, mas mudam sentido por trocar um conector, um advérbio ou uma forma verbal. A adequação de linguagem a contextos diferentes é cada vez mais cobrada, porque comunicação profissional exige escolher o registro. Em um relatório, você prefere objetividade, termos técnicos e precisão. Em uma resposta ao usuário, você equilibra formalidade e cordialidade. Em um e-mail interno, você é direto e claro. Em redes sociais institucionais, você usa linguagem acessível, mas evita gírias excessivas e mantém responsabilidade comunicativa. Adequação também envolve evitar ambiguidades, evitar excesso de opinião em texto técnico, evitar informalidades como abreviações típicas de chat em documento e organizar o texto com começo, meio e fim, com tópico frasal claro e sequência lógica. Um bom texto para concurso e para trabalho é aquele que permite que outra pessoa execute o que você escreveu sem precisar interpretar intenções. Para fechar, o caminho mais eficiente para dominar língua portuguesa para o CRTSP é estudar sempre com texto na mão. Primeiro, leia e identifique tema, tese, argumentos e conectores. Depois, passe para as questões e descubra quais tópicos gramaticais a banca usa para criar pegadinhas. Em seguida, revise regras com exemplos e volte ao texto para ver essas regras funcionando. Esse ciclo transforma a gramática em ferramenta de leitura e transforma a leitura em acerto de prova, que é exatamente o que você precisa no dia do concurso.